momento você já deve ter escrito isso no seu caderno. E, de novo, vai ser importante para a gente ao longo dessa aula também, beleza? Cara, pedindo para você escrever um pouquinho maior. Tá. Mas só um detalhe, para quem está no celular também, dá para você dar o zoom na tela, de repente pode ser ainda uma ajuda. No computador, não sei se dá, mas pelo celular tem a opção do zoom também, já que fica muito pequenininho ali. Vamos para a próxima, então. Vou colocar a próxima aqui. Vamos embora. A próxima questão fala assim: Paula produziu 3.000 bombons trabalhando de segunda a sábado durante 6 horas em cada um desses dias. Dias depois, ela recebeu uma nova encomenda urgente de 4.000 bombons gourmet, dos mesmos produzidos anteriormente, para entregá-los em no máximo 3 dias de trabalho. Diante dessa nova encomenda, Paula chamou 2 ajudantes doceiras com o seu mesmo rendimento. Ou seja, as outras 2 trabalham exatamente com o mesmo rendimento que ela. Uma informação importante aí. Cadê? As 3 se dispuseram a trabalhar 8 horas por dia para entregar a encomenda. Nessas condições, calculando o número de dias gastos para concluir a encomenda, pode-se afirmar corretamente que as 3... E aí, cara, quando você observa as opções, ele fala, né, em 2 opções fala que conseguiu produzir, e aí, ó, em 2 dias ou 3 dias, e depois fala que acabou atrasando a encomenda, né? Depois ele coloca lá em 4 dias, e provavelmente a outra opção deve ser 5 ou 6 dias, alguma coisa do tipo. Então, repara, nas opções, você está calculando justamente a quantidade de dias que ela vai conseguir produzir. Então, esse é um chave para a gente resolver, né? O objetivo da questão é ver se ela vai conseguir entregar essa encomenda em 2, 3, 4 ou mais dias, beleza? Repara que é uma questão de razão e proporção, né, entre essas grandezas aí da matemática, porém, você não tem só 2 frações, né? Quando você só tem 2 razões, o que você chamava lá de regra de 3 simples, ficava bem tranquilo, né? Você definia se essas grandezas eram diretas ou inversas, e aí fazia aquela multiplicação cruzada. Lembra? Grandezas diretamente proporcionais. Uma grandeza aumentou, a outra grandeza está aumentando junto. Grandezas inversamente proporcionais. Uma aumentou, a outra está diminuindo, né? E aí você tinha que inverter uma antes de multiplicar cruzado. Vou montar essa questão pelaquele quadrinho que a gente tinha lá de regra de 3 composta, né? Gustavo vai me ajudar lembrando as grandezas aí, só para eu colocar uma letra aqui. Ele falou de bombom, né? Falou de funcionárias em si, porque primeiro era uma fazendo sozinha, não era isso? Se trabalha de segunda a sábado, são 6 dias de trabalho. Trabalhando 6 dias, 6 uma horas funcionária. em cada 2 dias. Quantas horas por dia? Desculpa. 6. 6 horas. Ela produziu um total de 3.000 bombons. Então, basicamente, essa foi a primeira informação. Essa é a condição dessa funcionária trabalhando sozinha. Ela, em 6 dias, trabalhando 6 horas por dia, consegue produzir 3.000 sozinha. Só que ele fala que agora a encomenda foi de uma nova encomenda de 4.000. Então agora a gente tem uma situação que é uma encomenda de 4.000 bombons. Como ela viu, né, pensando no trabalho, no ritmo dela de trabalho médio, ela viu que não tem a condição, né, de suportar esse trabalho, de dar conta desse trabalho, ela chamou mais 2 funcionárias, 2 amigas, né, para trabalhar com ela. Então agora nós temos 3 funcionários trabalhando, beleza? E elas têm no máximo esses 3 dias, só que é justamente o que a gente quer calcular, né? A gente quer saber se isso aqui vai estar dentro dos 3 dias exatos, se vai conseguir entregar em 2 dias, se vai passar desse tempo. Então esse cara aqui que está a chave, né, para a gente encaixar nas opções. E elas vão trabalhar as mesmas 6 horas por dia ou teve aumento? Não, então ela se dispuseram a trabalhar 8 horas por dia. 8 horas por dia, então 8 horas por dia. Bom, cara, nessa tabela aqui, eu acho até difícil a gente ter exatamente a mesma resolução, porque eu vejo cada professor tentando criar um esquema diferente. Você está pensando diferente, que eu tenho certeza que você vai se segurar e vai fazer também. Né? Mas vamos lá. Da minha maneira que vai, desculpa. Deixa eu seguir aí no raciocínio. Como eu gosto, humilde carreira, gosto de resolver essa questão. Eu costumo fixar justamente a fração que tem um cara que eu quero trabalhar. E aí, essa fração aqui, eu vou direcionar ela. Eu vou basear tudo nessa grandeza. A grandeza que você está se baseando, né, a razão que você está se baseando, que é essa 6 sobre x, eu já vou fixar ela. Então, eu tenho aqui, ó, 6 sobre x. Todas as outras grandezas, elas vão virar uma grandeza só. Mas como? Multiplicando todas elas. Só que para você poder pegar as outras grandezas e encaixar aqui embaixo,
lembra, você precisa verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. É aí que muita gente acaba se enrolando. Na hora que você vai fixar a primeira grandeza, por exemplo, você tem que esquecer que todas as outras estão aqui. E o aluno não consegue fazer isso, mano. Às vezes eu coloco aqui na frente, mano, fala aí. Aí o cara, pô, professor, mas tem mais funcionário. Mano, esquece. Esquece que tem 1 e 3 funcionários, que tem 6 e 8 horas por dia. Pensa só em dias e bombom. Aí eu tento fazer com que o cara não enxergue a parada. Esquece, não olha para o quadro. Pensa no dia a dia. Se você tem mais tempo para produzir alguma coisa, ou seja, mais dias para produzir, você vai produzir mais ou menos bombons no total? Cara, mais. Se você tem mais tempo para produzir, a sua produção pode ser maior. Então, são grandezas diretamente proporcionais. É aí que o aluno erra, que ele começa, Carregue, mas o número de cima é... Cara, esquece o número. Esquece esse enunciado. Pensa só nas grandezas secas. Quanto mais dias eu tenho, mais bombons eu posso produzir, correto? Se as duas são diretamente proporcionais, eu posso pegar essa fração e colocar ela aqui embaixo. Então, eu posso colocar aqui, ó, 3.000, que obviamente eu vou simplificar isso já, sobre 4.000. Vezes todas as outras que estão do lado contrário, sinal de igual, né, todas as outras que sobraram, você vai sempre multiplicar. Agora pensa em dias e funcionários. Esquece os bombons, esquece as horas por dia. Se você está trabalhando por mais tempo para realizar o mesmo serviço, a relação agora é só entre esses dois, para realizar o mesmo serviço, você precisa de mais ou menos funcionários. Cara, entende que é inversamente proporcional? Se você tem muito tempo para realizar um serviço, você não precisa de tantas pessoas te ajudando. Se você tivesse pouco tempo, mano, eu preciso de muita gente me ajudando, senão eu não vou dar conta. Então, são grandezas inversas. Se são grandezas inversas, você vai inverter a sua fração. Ela vai ficar 3 sobre 1. Beleza? E na última, eu vou seguir mais ou menos essa mesma ideia. Se eu tenho muitos dias para realizar um serviço, você trabalha pouco por dia. Isso acontece com você na hora de estudar, por exemplo, acontece com a gente também, né? Aquela parada é para daqui a 2 semanas. Cada dia eu vou olhando um pouquinho. Pô, a parada é para amanhã. Já era, mano. Tem que sentar o dia inteiro ali e resolver aquilo. Vai ter que pegar aquele material todo para estudar de uma vez só. Então, se você tem muitos dias, você pode trabalhar poucas horas por dia. Se você tem poucos dias, você tem que trabalhar muito em cada dia para dar conta. Então, são grandezas também inversas. Então, essas setinhas não estão relacionadas aos números, que muita gente acaba confundindo. Estão relacionadas apenas às grandezas. E se a grandeza é inversa, você vai trocar esse cara também. Esse cara vai ficar 8 sobre 6. Aí, claro que eu posso ir simplificando muita gente, né? Esses dois caras aqui, e vou puxando aqui para baixo, vou simplificar e vou reescrever essa galera. 6 vezes 4, 24. Fiquei até perdido aqui. O que sobrou? 6 vezes 4, 3 vezes 24. Tá, você já cortou também. Foi mal. Sobrou nada aqui embaixo. Que isso, mestre? Não deu nem tempo de reescrever a parada, foi mal. Então é só, simplificou todo mundo, sobrou 3, passou a faca em todo mundo aqui, sobrou pra gente x igual a 2 dias. Beleza? Faz o box para ficar didático. Marca a letra. Era A, eu acho, né? Que era 2, 3, 4. Isso, ó. 2 dias de serviço vai entregar, inclusive, antes do prazo. Beleza? Certo? Então, essa aqui era aquela maneira mais padrãozona de generalizar as questões de regra de 3 composta, né? Regra de 3 que apresentam mais do que 2 grandezas para você resolver. Vai falar, mestre, você que está se segurando? Não, na verdade não é tão diferente assim. A verdade é que eu só faço a pergunta ao contrário do que você faz. Tipo, o esquema é exatamente esse, você monta a tabela, tal. Só que o meu raciocínio eu tenho mais bombons para fazer. Não precisa escrever. Eu tenho mais bombons para fazer. Se eu tenho mais bombons para fazer, eu vou precisar de mais dias. Então, quando eu aumento aqui, eu preciso de mais dias, é porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Eu tenho mais funcionários. E aí foi aquilo que você falou. Se eu tenho mais gente trabalhando, a gente vai fazer a gente vai fazer o mesmo serviço num espaço menor de tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. E dias, horas por dia, eu nem me pergunto mais, porque... Já é tão automático. Automático. Até porque já é divisão, né? Sim. Já está embaixo, eu já sei que são inversamente proporcionais. Isso aqui Mas eu olho para o que ele dá, eu não olho... Então, olha para o cara que tem a incógnita. Entendeu? Para mim é um pouco mais natural. E uma outra coisa também... Porque, na verdade, assim, você olhando, você
se baseando no bombom, né? Aí é esse cara que você deixa isolado, né? Sim. Esse cara que você trabalha isolado. O raciocínio é exatamente isso. Tipo, você pega aquilo que você quer e compara com cada um deles separadamente. Isso. Exatamente isso. Esse processo é igual você faz. Eu só faço a pergunta contrária. Eu não suponho que aumente aqui, eu olho para o que eu tenho. Realmente aumentou a quantidade de bombons. É porque, na verdade, é importante você perceber que, como ele falou, ele fixou um, eu fixei outro. O importante é fixar alguém. O que você não pode fazer é comparar dias com funcionários, depois comparar bombom com funcionário, depois comparar bombom com horas por dia. Aí tu vai achar isso tudo trocado. Então a ideia é você fixar. É porque eu fixo o que tem claro, então você fixa o que a questão falou que vai ter que aumentar ou diminuir. E aqui especificamente, quando ele falou que entregar em 3 dias, eu teria colocado 3 aqui e teria achado o X aqui. Mas aí provavelmente eu não teria achado o gabarito. Porque você iria achar o gabarito de outra forma. De outra forma, eu tenho que fazer esse prazo em 3 dias. Quantas horas por dia eu tenho que trabalhar? Provavelmente eu achar menos que 8. Aí você perceber que era um dia menos isso aí. E lembra, toma um outro cuidado com esse tipo de questão, muito rápido para a gente fechar isso aqui. Que às vezes, por exemplo, você poderia achar 2, alguma coisa. Aí lembra que 2 dias de serviço não era suficiente. Você iria precisar do 3º dia. Claro, de repente poderia ter isso na alternativa. 2 dias e meio, 2 dias alguma coisa. Mas lembra que 2 ponto alguma coisa, 2 já não é suficiente. Mesmo que fosse 2.1, 2 já não é suficiente. Você ia precisar de um dia a mais de serviço, por mais que esse dia fosse incompleto, entre aspas, né? Então, toma cuidado com esse tipo de questão. E só um último comentário nessa questão. Essa questão de, então chamou mais 2 funcionárias para trabalhar. Às vezes ele coloca uma nova variável, que 2 funcionárias com produtividade o dobro da primeira. Aí você teria uma nova variável aqui, exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí o ponto como é que você compara? De novo, se eu tenho uma produtividade maior, eu vou realizar em menos dias. Então, produtividade de dias seriam grandezas inversamente proporcionais. Entendeu? Isso é importante. E aí, ou você usa x, 2x, ou coloca tipo 1 e 2. Exatamente. Tá? Coloca um valor fácil de simplificar. Coloca, às vezes ele fala de porcentagem também, né? Uma porcentagem 20% maior, coloca 100, 120. Coloca uma relação que fique tranquilo para você associar depois. Há quem prefere converter direto para o funcionário, mas eu acho que confunde. Às vezes. Dependendo da situação, confunde. Que aí, às vezes até quebra esse valor de funcionário, exatamente. E o valor fica feio. Mas show, vamos para a terceira aí. Então vamos lá. Existem 3 empresas, A, B e C, que produzem e vendem certo produto em um país. No ano passado, o tamanho do mercado era 240 milhões de reais, sendo a empresa líder com 40% de participação no mercado. Se neste ano o tamanho do mercado crescer 5% em relação ao ano anterior, qual deverá ser o aumento percentual na receita da empresa A em relação ao ano anterior, para que ela aumente sua participação para 50% neste ano? Muito bem, bom, temos muitos dados aqui nessa questão. Muitas informações, vou te ajudar aqui para não perder. Vamos lá. Hoje, o valor de mercado é de 240 milhões. Então, hoje é 240 milhões. Depois de um ano, esse valor aumenta 5%, o valor de mercado. Então, 2021. Isso. Quanto? Vai aumentar 5%. 5%. Vai aumentar... Bom, tem 2 maneiras de você fazer esse aumento de 5%. Você pode multiplicar por 1,05 direto, porque 1,05. 5% é 0,05, ou seja, é 1 mais 0,05. Tá? Por isso que a gente pode multiplicar dessa maneira. Tá. A participação da empresa A, vou trocar aqui, já que a gente botou 2021, botar 2020. Então, isso aqui é o mercado. Então, a empresa A em 2020 a participação dela é 40% do total do mercado. Do total do mercado. 40% disso aqui. Lembra, rapidinho, lembra que nas questões dessa porcentagem, né? E a parada é muito simples, né? Mas a porcentagem é a porcentagem de alguma coisa. Não adianta você colocar 40%. 40% do valor de mercado. E aí esse D, da, que seja, é sempre um produto.
Então, sempre que você vai tirar uma porcentagem de um determinado valor, é só você multiplicar por esse determinado valor. O que é diferente disso aqui, né? Aqui você não estava... Aqui o cara não era 5% do mercado. Aqui o cara aumentou 5%. Então, aumentar 5%, você tem que tirar 5%, beleza? Mas você tem que somar ao que você já tinha, que é o valor original. Aí, por isso que você cai no 105%, que é o 1,05. Então, toma muito cuidado em questões que são de variação percentual, questões não, né? Itens, momentos, que são de variação percentual, e momentos são só para você tirar a porcentagem. Aqui, você tinha um valor de mercado e você correspondia a 40% dele. Ali não. Ali a gente pegou o valor de mercado, pegou 5% e aumentou esses 5%. Agora ele vale ainda mais do que valia antes. Então toma muito cuidado para não confundir quando é para tirar a porcentagem e quando é para pegar essa variação. Beleza? Isso. E aí, em 2021, a empresa A vai aumentar uma certa porcentagem que a gente não sabe qual é. Na verdade, é isso que a gente quer descobrir. Então, digamos que esse aumento seja de I, né, o X, sei lá. Então, em 2021, vai ser 40% dos 240 milhões. Então, se eu vou aumentar, eu vou multiplicar isso por um mais I, onde esse I é a taxa de aumento, que seria esse 5% aqui. Isso aqui é a taxa de aumento. E por ser de aumento, a gente está somando, é por isso que a gente está fazendo isso. E aí ele quer o quê? Ele quer que essa fatia da empresa A, em 2021, corresponda a 50% do mercado. Mas não do mercado original, e sim do novo mercado. Que está dando 252 milhões, né? Aumentando 5%. Então, mas eu nem ia fazer essa conta, não. Já é simplificar depois direto. É, claro. Show. Então, isso aqui tem que corresponder a 50% desse cara aqui, que é 240 milhões vezes 1,05. E aí que entra o detalhe do que eu ia falar, sem precisar fazer essa conta, porque independe do valor do mercado. Né? Se eu colocasse qualquer outro valor do mercado aqui, tanto faz, porque ele some. Então, você poderia colocar aqui, sei lá, N, que ele iria sumir de qualquer maneira. Isso te poupa de fazer certas contas antes da hora. Mas assim, isso, mas não é tão difícil assim se você pensar nos 10%. Tenta sempre se basear nos 10%, né? 10% vezes 40 vai dar 24, aí você vai dividir por 2, que é 5, 12, e aí você soma os 12 depois. Não, sim, porque às vezes pode dar um valor mais esdrúxulo, 7%, assim, entendeu? Bom, aí vamos lá, esse 100 aqui vai embora com esse 100, esse 0 vai embora com esse 0. No fim das contas, a gente ficou então com o quê? A gente ficou com 1 mais I, vai ser igual a 5 vezes isso, é 5,25. Dividido por quem? Dividido por 4. 1,31, aproximadamente. Aproximadamente 1,31. Que é então, a letra B. 0,31 aproximadamente, que é igual a 31%. Então, para a empresa ocupar metade do mercado em 2021, ela tem que aumentar a sua receita em 31%. Esse é o ponto. Então, nessas questões de aumento percentual e momentos do antes e depois, você conseguir estruturar, né, organizar os dados é uma das coisas mais fundamentais que tem para você não se enrolar. Então, não tem problema, mas eu vou gastar um espaço, vou gastar, não importa. Mas é melhor você ter as informações bem organizadas, você entender o teu antes e depois, e conseguir organizar tudo, que aí você não se perde nas contas. Como eu disse, você poderia ter feito essa conta antes, não haveria problema nenhum, mas ele poderia ter dado um outro valor aqui muito pior de você calcular. Porque o 240, como o Carreiro falou, 5%, que é metade de 10%, então não geraria tanto problema. Mas dependendo do valor aqui, esse valor ia cortar de qualquer maneira, por isso que eu enfatizei que quis de fato não fazer essa conta, para te mostrar que tanto faz qual é esse valor inicial daqui, porque como você está trabalhando com o percentual sempre em torno do mesmo valor, esse valor tanto faz, porque o percentual de aumento seria o mesmo independente, entendeu? E lembra que nesse finalzinho, esse 1 mais I, esse cara inteiro representa a variação percentual.
A variação, né, ele vale 1,31 do que ele valia antes. Só que ele quer só o acréscimo. Ele não quer o valor final dele, ele quer o acréscimo. E aí por isso que você desconta esse 1. Né? Que quando você tem um aumento, você faz o 1 mais esse aumento, vamos pensar assim, e quando você está desvalorizando, você tem 1 menos o desconto. Né? Na verdade, esse aumento é essa taxa aí, né, que ele colocou lá, que é essa variação que está ocorrendo. Então a empresa ela tem que aumentar 31% em relação ao que teve no ano passado, para ela poder valer 50% de um mercado que agora vale mais. Entendeu que ela não poderia ser exatamente o que era do ano passado, porque o mercado, de maneira geral, também vale mais. Então ela não está só aumentando a participação dela no mercado X, está aumentando a participação dela no mercado que também aumentou. Então por isso teve ainda, né, esse reajuste de 31%. E só comentar, assim que você escreveu ali, que eu acabei depois precisando pagar, tem muita gente que fica com dúvida com relação a esse 1, mas por que 1 mais, por que 1 menos? Porque esse 1, na verdade, ele representa o X%. Né? Então, é o 100%, desculpa. Então, por exemplo, se você tem X, uma quantia X, e você quer aumentar 5%, você vai aumentar 5% desse X. Independentemente do valor X que você queira aumentar, você tem X em ambas as parcelas, então você coloca o X em evidência. Então, por isso fica 1 mais 0,05, aí tomando dado o problema. Se em vez de a gente fosse aumentar, a gente fosse diminuir, então teria um valor X e diminuiria 5% desse X. Então você coloca em evidência, fica 1 menos. Então por isso que foi aquilo que ele escreveu. Quando você vai fazer desconto, é 1 menos o percentual de desconto. Quando você vai aumentar, fica 1 mais o percentual de desconto. Com um detalhe muito importante. 2 aumentos sucessivos de 20% não correspondem a um aumento único de 40%. Erro clássico. Questão da UERJ uma vez. Por que não corresponde a um aumento único de 40%? Porque você tem um valor X. Aí você vai aumentar 20%. O segundo aumento de 20% não é em cima do valor inicial, é em cima desse novo valor aqui agora. Então, em cima desse novo valor aqui agora, é que você vai multiplicar por 1 mais 0,20. Então, você não está fazendo 1,2 mais 1,2, né? Ou melhor, 0,2 mais 0,2. Você está fazendo 1,2 e aí você multiplica esse 1,2 por esse cara, 1,2 de novo. Na verdade, você vai ter 144. Acho que o número, você tem R$100, aumentou 20% de R$100, você ficou com 120. Vou te dar um novo aumento agora de 20%. Você não vai querer um aumento dos R$100 que você tinha antes, você vai querer um aumento em cima dos R$120 que você tem agora. Que vai corresponder aí, esse final aqui vai dar 144. Então, 2 aumentos sucessivos de 20%, ele corresponde a um aumento único de 44% e não de 40%, que é um erro muito comum, né, como o Carreiro falou. Tá? Então, essas pequenas coisas você tem que tomar cuidado. Tá? Esses pequenos detalhes que a gente falou, do aumento, multiplicar por 1 mais a taxa, do desconto, multiplicar por 1 menos a taxa, aumentos sucessivos, organização de dados. Essas questões de porcentagem, tem muitas dessas questõezinhas e esses detalhes. Os detalhes que acabam dando mole. Então vamos tomar cuidado. Bom, vamos para a próxima aí. As duas próximas, cara, elas são de números proporcionais. Usar aquele K, né, dá uma ajuda bastante. Vou seguir aqui. Se não me engano, uma é diretamente, a outra é inversamente proporcional, mas a resolução segue a mesma ideia, né? Então vamos lá. 7:10 já, mestre. Eu sei. Caraca, a gente se empolga para explicar a parada aqui. Essas duas vão rápido agora, galera. Vamos lá. Questão 4 fala assim: o homem escorpião, o menino vespa, a garota abelha, belos nomes, já derrotaram juntos 600 vilões na proporção de 13, 2 e 5, respectivamente. Quantos vilões o homem escorpião derrotou a mais que o menino vespa? Cara, eu vou chamar de A, B e C, depois eu vou associando cada um deles aí com a ajuda do Gustavo, só para não escrever isso tudo. Cara, A, B e C, que ele deu uma proporção entre eles. A proporção de 13, 2 e 5. Então aqui, ó, um cara matou na proporção de 13, o outro 2 e o outro 5. Mas você sabe que todos eles juntos mataram um total de quantos? 600, é isso? Cara, quando ele fala que números são diretamente ou inversamente proporcionais, ele está criando uma relação entre esses caras aqui. Basicamente, é como se fosse, por exemplo, imagine que aqui fosse diretamente proporcional a 2:1 em relação a total de provas corrigidas. Gustavo, que adora corrigir prova, ele tem a proporção de 2, eu tenho a proporção de 1. Cara,
significa dizer que a cada 3 provas, 2 vão para ele e uma vem para mim. Beleza? E aí, se você já modifica esse valor, essa proporção tem sempre que continuar a mesma. Caraca, perfeito. Eu ia fazer com barrinha, mas você já fez com círculo, fica até melhor. Fala aí, depois eu puxo para cá. Não, é basicamente isso, né? Você tem essa proporção, quando você tem essa proporção, você pensa numa pizza que você está dividindo. Digamos, quantas fatias aqui seriam ao todo, né? Seria um total de 20 fatias, digamos, certo? Então, sei lá, quem são os caras? O escorpião vai comer 2 fatias, o menino vesgo comeria 5 e a garota beira lá comeria 13. Só que a questão aqui é que a soma desses caras dá 20, quando na verdade você tem um total de 600 vilões, ou seja, corresponderia a 600 fatias de pizza. É por isso que a gente coloca esse valor K. Porque se o total fosse 20, já estaria na proporção certa, já seria a quantidade certa. Mas como você tem uma quantidade maior, não pode ser isso, porque essa soma não bate com esse valor. É só você pensar que tem, né? Desculpa te cortar. 13, 2 e 5, mas poderia ser 26, 4 e 10. Poderia ser todo mundo dobrado. Poderia ser 130, 20 e 50. Inclusive, algumas questões, né, quando esse total é pequeno, tem muito aluno rato de prova que o cara faz rapidinho as proporções das alternativas. O cara confere mais rápido do que fazer a conta, né? Mas a ideia que o Gustavo falou, somando isso tudo, vai dar 20K igual a 600, logo nosso K igual a 30, não é isso? Então esse 30 é o valor que a gente vai redistribuir para essa galera. Então você vai pegar esse 30 e vai jogar para lá de novo. Então o primeiro carinha, ele teve, na verdade, 13 vezes 30. Isso vai dar um total de 390. Isso. O segundo, 2 vezes 30, vai dar um total de 60. E o outro, 5 vezes 30, vai dar um total de 150. É isso? Se você somar todo mundo, lembra, tipo uma prova real, você tem que bater os 600. Se você somar, galera, e você não bater o valor final que você tinha, é porque tem alguma coisa errada. A questão é que a diferença do primeiro para o segundo, não é isso? Exatamente. Homem escorpião e menino vespa é justamente o primeiro para o segundo. A questão que é essa diferença aqui. Ó. A questão está pedindo o A menos o B. Não, o que eu chamei de A e B. 390 menos 60, esse cara vai dar 330. Que é a letra B. E o cara nem foi maldoso, né? Porque nenhuma das opções tem esses valores aqui. Para o cara marcar sem querer o que achar emocionado. Mesmo. Bom, já vamos tocar a próxima aí. Galera, tá tranquilo até aí, tá suave, tá de boa. Eu sei que eu combinei naquela aula de não ter aquela chuva de sim. Acho que foi até a Mel que perguntou, peraí, ela tá tendo chuva de sim ou não? Eu falei, não, galera, não. Mas quando precisar, eu interajo aqui com vocês. Estão acompanhando, tá de boa, tá tudo ok, podemos seguir. A gente já acelerou um pouquinho aqui para não passar de 1 hora dessa vez, né? A gente começou 6h40, a gente vai fechar até 7h40 aí, eu espero. Acho que vai ficar tudo tranquilo. Vamos sim, né, mestre? Então vamos embora. Já vamos tocar a próxima. Questões tranquilas, questões de boa, suave, né? Então vamos lá. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais no município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa. Muito bem. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Perfeito. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Bom, se é inversamente proporcional, o que acontece? É bom lembrar, né? Quando 2 empresas são diretamente proporcionais, então digamos que as vezes sejam x e y, a razão entre elas é igual a uma constante, que em geral a gente denota pela letra K. E por que isso? Né? Porque se eu dobro o valor de x, e essa razão tem que permanecer constante, eu tenho que dobrar o valor de y. Porque se caso eu não dobre o valor de y, essa constante muda, isso aqui é imutável. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, então se quando é diretamente é a razão que é constante, quando é inversamente eu tenho o quê? O produto sendo constante.
E aí, de novo, por que é o produto aqui? Porque se eu dobro o valor de X, por exemplo, para isso aqui permanecer igual, eu tenho que dividir o Y pela metade. Então, todo fator que eu multiplico numa grandeza, eu tenho que multiplicar o fator contrário na outra grandeza para isso aqui não mudar. Então, quando ele fala que o valor que cada empresa vai receber é inversamente proporcional ao tempo de uso, então a empresa que cadastrou uma máquina de 2 anos, ela vai receber K sobre 2. Porque aqui, olha só, basicamente quando você isola uma letra, como aqui estava isolado, né? Se você quer isolar esse X, aí esse Y vai estar multiplicando o meu K. Exatamente. E aqui o contrário, né? Se a gente for isolar esse X, o Y, né, o valor que ele deu, vai estar dividindo esse nosso K. E aí, por isso que, né, as diretas é uma divisão que vira um produto, as inversas é um produto que na prática vira uma divisão, né? A gente está pensando já na prática, já na resolução direta. E aí o padrão é o mesmo, cara. Se você se ligar que o padrão é o mesmo, não tem como você errar. Exatamente. Então, a soma de todos esses valores vai ter que dar o que vai ser dividido pelas empresas, que é um total de 31 mil. Bom, o MMC desse negócio aqui é 30, né? Porque, bom, são 3 números primos, então 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. Então, multiplica todo mundo por 30. O que a gente vai ter? 15K mais 10K mais 6K igual a 31 mil vezes 30. E aí, cara, não é coincidência, né? As questões sempre colocam um múltiplo de 31 com esses valores, porque na hora que você soma, né, o resultado do MMC, isso aqui basicamente é o MMC, né? Porque você faz o MMC, vê quanto dá e vai multiplicando. Aí ele não é uma coincidência, né? Ele faz de propósito para você conseguir simplificar e achar um valor teoricamente bonitinho para o K, né? Eu tenho um K do lado de lá, fica bonito para a gente... Então, isso. O K deu 30. Ele quer o valor da empresa que com maior idade. Então, 30 mil dividido por 5 vai dar 6 mil. E faz sentido, né? Se eu boto uma máquina mais velha, eu não posso receber um valor maior por ela, né? Isso faz todo sentido, se inversamente proporcional ao tempo de uso. Sim. E reparem, eu queria que vocês percebessem que o padrão de resolução é o mesmo. Ó, eu escrevi os 3, A, B e C, com 3K, 2K e 5K. Ele escreveu K sobre 2, K sobre 3 e K sobre 5. Exatamente da mesma maneira. Igualou o valor total. Então, igualamos ao valor total. Aqui a soma é muito fácil, porque não tem denominador. Aqui a soma não é tão fácil. Para você somar, tem que fazer MMC. Não é tão fácil, entre aspas. Não é simples, querendo não. Mas você tem uma linha a mais, vamos dizer assim, justamente por conta do MMC. Achou o valor final? Igual aqui, ó. Achou o valor de K? Volta lá no cara que você quer. Aqui eu voltei nos 2 que eu precisei subtrair. Aqui ele voltou apenas na mais velha, porque a questão só pediu isso. Se pedisse a diferença, óbvio, você ia voltar em 2. Mas o padrão mesmo. Coloque em função de K, faz o somatório para o total lá que ele deu, achou o valor de K, você volta na grandeza que a questão está pedindo. Beleza? Exatamente o mesmo padrão. É bom, né? O cara ver que o direto e o inverso é a mesma resolução. Né? A estrutura da solução é a mesma. E outra coisa, dicas de conta, principalmente, né, para a prova do Enem, que é uma prova muito longa, evita multiplicar coisas desnecessárias. Espera ver o que acontece de um lado, porque geralmente coisas simplificam, como aconteceu aqui. Eu não multipliquei esses dois no fator, não, porque eu já imaginava, esperava. Que em algum momento vai simplificar, né? Exatamente. Show de bola. Bom, vamos para a próxima aí. Não lembro de que era a próxima agora, se já era porcentagem, se já era... Comum em lançamento de empreendimento, vai lendo que eu boto a parte. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para os construtores, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda dos imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade na maquete projetada... Pô, dei um ponto legal agora. Às vezes é bom respeitar a pontuação, né, galera? Na maquete projetada pela construtora em escala de 1:200. Então, olha só, ele deu a escala para a gente. A escala utilizada foi de 1:200. Lembra que falamos lá no início da aula. Isso quer dizer que um segmento real é 200 vezes o segmento de um desenho, da representação. Existe um reservatório de água com capacidade de 45 mil centímetros cúbicos. Não, 45 centímetros cúbicos.
Desculpa, eu li baixo litro, não sei porquê, foi mal. É porque eu li 30 mil litros ali aqui na cabeça. 45 centímetros cúbicos. Então, o nosso reservatório tem capacidade na representação de 45 centímetros cúbicos. Lembra? Isso aqui é a representação, beleza? Cadê? Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Cara, ele quer saber quantos dias, né, são possíveis você manter esse abastecimento, sendo que o reservatório indica essa quantidade. Repara que a questão fala em litros, né? Mas aqui está em centímetro cúbico. O Gustavo já está fazendo ali de qualquer jeito, ó. Relação de 1 litro para 1 decímetro cúbico. Essa é uma relação que a gente vai ter que utilizar em algum momento na transformação. Quer comentar alguma coisa dele? Não, você já falou, eu só estava adiantando aqui. Em algum momento a gente vai ter que fazer essa transformação movimentando, né, os zeros ali. No caso, agora eu estou voltando de centímetro para decímetro. Não estou avançando da esquerda para a direita. Estou vindo da direita e voltando para a esquerda. Repara que essa capacidade, eu preciso chegar no tamanho real dela, né? Para chegar no tamanho real, eu estou ampliando. Então, eu preciso multiplicar pela escala. Lembra, de novo, aqui eu estou falando que o tamanho real é 200 vezes a nossa representação. Então, a ideia básica é que a gente pegue esse 45 e multiplique teoricamente pelo 200. Olha o cuidado que a gente tem que tomar, né? Por que teoricamente pelo 200? Cara, aqui, lembra, escala, a gente está trabalhando uma ideia de segmento, uma distância entre A e B. Lembra o quadrinho que eu coloquei aqui no começo da aula? Quando a gente trabalha segmento, a gente trabalha K, que o K é a escala em si. Se eu faço essa questão envolvendo área, eu preciso utilizar o K ao quadrado, ou seja, essa minha escala vai aparecer em duas dimensões, né, vamos dizer assim. Quando eu trabalho a questão em relação ao volume, eu preciso dessa escala ao cubo. No caso dessa questão, olha só, eu estou trabalhando a capacidade, eu estou trabalhando o volume, eu estou trabalhando em 3 dimensões. Então, eu não posso simplesmente multiplicar isso aqui por 200. Eu preciso multiplicar isso aqui por 200 ao cubo. Você vai fazer uma comparação se não elevar? Porque... repara, uma coisa é uma medida linear, outra coisa é uma medida de uma figura plana de área, e outra coisa é uma coisa volumétrica, tipo o apagador. Então, a medida linear, a medida de área e a medida volumétrica são coisas diferentes. Então, se você compara essa razão da medida linear com a medida volumétrica, é como se você tivesse comparado, sei lá, laranja com coelho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apesar de estarem interligados, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a questão do elevar ao cubo é exatamente por isso, porque aqui você tem centímetro ao cubo e aqui você só tem centímetro. Para essas coisas ficarem todas iguais, você eleva o cubo para cá. E aí entra aquilo que eu estava falando lá na primeira questão. Escala nada mais é do que razão de semelhança. Então, a razão entre volumes de sólidos semelhantes e a razão de semelhança ao cubo, que foi aquilo que ele escreveu. Centímetro K, segmento K, área K ao quadrado, volume K ao cubo. E é exatamente por isso. Por quê? Porque você tem aqui, sei lá, um cubinho aqui, você tem um cubo maior aqui. É exatamente o exemplo que eu... Entendeu? Então, assim, as medidas das arestas estão em centímetros, mas o volume vai estar o quê? Em centímetro cúbico. E aí é como se você estivesse pegando o K para essa dimensão, o K para essa dimensão aqui e o K para essa dimensão. Exatamente. Então, a transformação, se você fosse pensar separada, eu teria, tipo assim, sei lá, estou transformando de X para Y. X vezes K, aí a outra é B vezes K, e a outra F vezes K. Todas teriam o K. E na hora de fazer o volume, você tem que multiplicar todo mundo. Então, o K vai aparecer por essas 3 dimensões. E aí, por isso que esse K vai ficar o cubo. Exatamente. 45 vezes 8 é 360. 90 vezes 4, 4, 360 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Por enquanto, eu estou fugindo da transformação para decímetros cúbicos, já eu vou te mostrar o porquê. Só que ele quer saber a quantidade de dias, não é isso? Isso.
para saber a quantidade de dias, a gente vai pegar o total, que é 360 vezes 10 a sexta, e vai dividir pelo total de litros que ele deu. Olha só, deu um total de 30 mil litros de água. Por que eu deixei essa transformação? Eu vou colocar ela aqui do lado. Por que eu levei ela até o último momento possível? Cara, olha para as opções. Olha para as opções que você tem na... Obrigado. É porque eu ia encaixar o zero eu ia cortar a divisão do zero ali, mas beleza. Olha para as opções. Quando você olha para as opções, você tem 30, 15, 12, 6 e 3. E pensa na divisão do 36 por 3. Porque você entende que o restante aqui seria só a quantidade de zeros que está mudando? De qualquer maneira, você está fazendo 36 por 3. De qualquer maneira, você precisa ter um 12 na sua resposta. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tomara que sim. Que independente da transformação dos zeros, claro, de novo, litros está em decímetro cúbico, já já eu vou fazer essa transformação. Só que eu só mudaria a quantidade de zeros. Se tivesse uma opção 12, outra opção 120, outra opção 1200, aí a transformação seria crucial. Mas pensando naquela coisa, na velocidade da prova, eu, pelo menos, estou nessa prova lá e vejo que só tem uma opção que comece com 12, não tem 120, não tem 1200, não tem 1.2, não tem 0.12, eu já marcaria direto o 12, que é a letra C. Beleza? Agora, claro, para chegar nessa transformação, eu preciso passar esse cara de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Aí vamos lá para a tabela. Ó, de decímetro para centímetro é uma casa. Mas como eu tenho ao cubo, eu vou ter que andar 3 casas ao mesmo tempo. Então, para andar 3 casas voltando para decímetro, eu vou ter que fazer uma divisãozinha aqui. Uma divisão justamente desses 3 zeros. Beleza? Vou cortar 3 zeros do 10 ao cubo e depois eu vou ter que cortar todos esses zeros aqui de baixo. Simplificando todos esses zeros, você vai chegar na letra C, que é 12. Certo? Mas eu tenho essa tara por ver opções que não seguem 12, 120, 1200, eu já... tá certíssimo. Eu já resolvo direto. Sim. Galera, dá para ver que aqui são 2 pontinhos, né? Não sei se ficou bom aí para ver. Vou colocar o tracinho aqui. Exatamente. Uma outra maneira também seria multiplicar embaixo por 10 ao cubo, né? Porque 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos. Então, se eu multiplicar por 1000... Transformar de baixo para cima, de cima para baixo. Show. Salve. Vamos para a próxima. Para a próxima, vai. Caraca, já são 7h30, Gustavo. 7h30, Gustavo. 7h30. Outra hora a gente acaba. Vamos lá. 7. Alexandre, vai lendo aí conteúdo. Alexandre pegou 2 empréstimos com seus familiares, totalizando 20 mil. Ele combinou pagar juros simples de 8% a um dos empréstimos e 5% ao ano, para o outro. Então, ele vai pagar 8% ao ano, o outro vai pagar 5% ao ano. Após um ano, nada foi pago. E, por isso, sua dívida aumentou de 20 mil para 21.405. Quanto foi tomado de empréstimo de cada familiar? Ele quer saber justamente como que ficou essa divisão entre os dois. Tá. Bom, vamos lá. Pegou 20 mil reais emprestado. Digamos que desses 20 mil reais, X ele tenha pago aí o 8%. Para a polícia passar. Cara, nesse caso, ele falou juros simples, mas poderia ser juros compostos sem problema nenhum. Por quê? Bom, primeiro, qual a diferença entre juros simples e juros compostos? A diferença entre juros simples e juros compostos é bem trivial. O valor que é acrescido, que são os juros, nos juros simples, ele é calculado em cima do valor emprestado. Então, se você tomou um empréstimo de 5% ao ano, digamos, quando você for calcular os juros do segundo ano de empréstimo, você vai calcular em cima do teu valor inicial. Então, esquece que ele separa em 2 casos. Tem 20 mil reais. Então, eu tomei 20 mil reais emprestados a 5% ao ano. Perfeito? Então, o que acontece? Então, a gente está pagando aí um total de R$1.000 de juros. Passou um ano. No segundo ano, nos juros simples, ele é calculado em cima desse valor que você tomou emprestado. Ou seja, então, a sua dívida ela vai aumentar R$1.000 de novo no segundo ano, R$1.000 no terceiro, sucessivamente. Nos juros compostos é diferente. Nos juros compostos é em cima do seu saldo devedor. Então, se eu tomei 20 mil reais, após um ano, a minha dívida é de 21 mil. Quando eu for calcular esses 5%, eu não vou calcular os 5% em cima do 20 mil, e sim em cima dos 21 mil.
Ou seja, então, a minha dívida nos juros simples, ela cresce, né, para vocês nesse sentido. Ela cresce linearmente, enquanto nos juros compostos ela cresce exponencialmente. Mas, como eu disse, ele tomou um juros emprestado de 8% ao ano numa parte, 5% ao ano numa outra, e ele deu a dívida um ano após. Após um ano, tanto faz se vai ser juros simples ou juros compostos. Isso é irrelevante, você não precisava saber juros simples para resolver essa questão. Tá? Então, digamos que dos 20 mil, X seja dos 8%. Então, essa dívida após um ano vai ser mais 0,08 de X. Bom, se X é desse cara, então eu vou ter o quê? Eu vou ter 20 mil menos X, que é o que sobra. E aí aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um crescimento de 5%, porque é da segunda metade. Quando você soma esses dois, isso aqui vai dar o quê? Isso daqui então vai dar 1,08x. Aqui, perdão, que eu errei. Aqui é 20 mil menos x, ou seja, então vai ficar 1,05 vezes 20 mil menos x. E esse saldo devedor, essa dívida é 21.405. 21.405. Muito bem. Então, isso daqui ficou 1,08x mais 21 mil menos 1,05x. Tudo isso igual a 21.405. Então, fiquei com 0,03x igual a 405. Então, x, bom, isso aqui é 3 sobre 100, então vai ficar 13.500. sobre 3. 13.500. Então, isso aqui deu 13.500. Então, parte da dívida, a primeira parte foi de 13.500, a segunda parte é o que sobra, que vai dar 6.500. 6.500. É que letra 13.500 e 6.500? Letra C. Letra C. Show de bola. Tá. E aí você fez a questão só pensando na variação, né? Sim. Você, no acréscimo, né? Você Exato. teve 8% a mais, então você somou o que já tinha anteriormente. Não ficou preso à fórmula, mas eu ia resolver essa outra questão a 8 pensando só na variação, porque a taxa também é o ano, apesar que tem o valor quebrado, mas eu vou colocar a fórmula em si só para poder ter uma resolução diferente também, né? Só para a gente pegar do outro jeito. Olha só, a próxima fala assim, galera, vamos lá. Diante da crise que o país atravessa, uma financeira oferece empréstimos a servidores públicos, cobrando apenas juros simples. Se uma pessoa retirar 8 mil nessa financeira, a taxa de juros de 16% ao ano, quanto tempo ela levará para pagar o montante de 8.320? Se você pensar na fórmula de juros simples, e aqui a gente já vai fazer, né, de maneira padronizada aqui no caso da fórmula em si, vou tentar usar, né, a ideia mesmo da fórmula, nós temos que a fórmula de juros simples é capital vezes taxa vezes tempo, que é justamente essa fatia que você está calculando ali. Né? Você vai ver uma determinada taxa a um certo tempo em cima de um capital, quanto que isso vai render de juros. Você está pegando justamente uma porcentagem de um capital várias vezes e isso vai dar uma certa quantidade. A questão fala para a gente que de 8 mil passou para 8.320. Toma cuidado que esses juros aqui é justamente essa diferença, é apenas o 320, beleza? Eu não vou colocar o 8.320, porque 8 mil é que você já pegou. Juros é só essa diferença. 8.320 é que nós chamamos de montante, que é o capital somado aos juros. Então toma cuidado com isso. A fórmula de juros simples te dá só os juros na fórmula em si. As fórmulas de juros compostos, ela aparece um montante. Então você tem que tomar cuidado com essa relaçãozinha. Aqui então, olha só, o capital que foi investido, entre aspas, né, do empréstimo, foi de 8 mil. A taxa é uma taxa de 16%. Olha só, 16% ao ano. Se a taxa é anual, repara, se a taxa ela é anual, você sabe que o seu tempo T, que é o que você vai calcular, também está em anos. Se a sua taxa fosse mensal, aí o seu tempo estaria em meses. Se isso aqui, de novo, está sendo cobrado a cada ano, o seu T vai dar o resultado final em anos. Então, toma muito cuidado para não trocar essa unidade. O tempo tem que seguir o mesmo padrão de como a taxa está sendo cobrada. Beleza?
você não pode colocar uma taxa anual e achar que o tempo vai sair direto em meses. Não, o tempo vai sair em uma proporção de anos e não de meses. Beleza? Aqui, então, cara, basta a gente simplificar todo mundo. Então, eu posso simplificar, por exemplo, esses 2 zeros com esses 2 zeros. Dá para simplificar também, ó, mais um zero com mais esse zero aqui. Eu gosto sempre de reescrever só para ficar visualmente mais fácil a parada. 16 vezes t. Dá para a gente continuar simplificando, como, por exemplo, é esse 32 com esse 16. Esse carinha vai dar 2. E quando você isolar o seu t, você vai ter 2 oitavos, que é a mesma coisa que 1/4. Ué, Carlinhos, como assim? Era em anos e você achou 1/4? Sim. Se esse cara estava em anos, você achou 1/4 de ano. E as opções não tem 1/4 de ano, né? Mas quanto que vale 1/4 de ano em meses, né? No caso, 3 meses. É só você dividir os 12 meses por 4. Beleza? Então, uma aplicaçãozinha aí da fórmula de juros simples, que é gabarito, letra E. Certo? Basicamente você tem que lembrar sempre que juros simples eles correspondem a uma progressão aritmética e juros compostos correspondem a uma progressão geométrica. Então, o montante dos juros simples é o capital, mais essa fórmula de juros que o Carlinhos colocou, que é o capital vezes a taxa. Certo? Enquanto no montante dos juros compostos é o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Por que é elevado ao tempo? Porque vai da mesma ideia dois aumentos sucessivos de 20% não correspondem a um aumento único de 40%. Isso é verdade nos juros simples. Nos juros compostos, não. Certo? Então, por isso que você tem 1 mais a taxa elevada ao tempo. Já coloquei essas fórmulas aqui, até para você, né, para quem não lembra e tal, já anotar, é sempre bom diferenciar e lembrar sempre dessa ideia, mas já avisando a questão 9. Porque na questão 9, ele fala o seguinte: Patrícia aplicou no investimento bancário determinado capital que no regime de juros composto durante 1 ano e 6 meses, a taxa de 8% ao mês. Então vamos lá. Ó. A taxa é de 8% ao mês. A abreviação de ao mês geralmente é A.N. O tempo é de 1 ano e 6 meses. E aí, bom, antes de eu terminar de ler, o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade. 1 ano tem 12 meses. Então, 12 meses com 6 meses, ou seja, o teu tempo, na verdade, então é o quê? 18 meses. Perfeito? Então, ele fala que gerou um juro de 11.960. Qual o capital aplicado nesse investimento? Então, vamos lá. Então, ele quis dizer montante ou quis dizer juro mesmo? Acho que ele quis dizer... Durante 1 ano e 6 meses... Acho que ele quis dizer montante, na verdade. Não, acho que é juro de... Vai ser C mais 11.960. Não, isso não faz sentido. O investimento bancário... Ó, vê se é isso. 11.960. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, C vezes 1,08 elevado a 18, que o enunciado dá esse valor, é 3,99, não é isso? É isso? Isso. Estou tentando ver se a original está diferente aqui, alguma coisa. 3,99. Então, 11.960 dividido por 3,99 dá quanto? Sabe? Ah, não, então, mas era o C mais o outro mesmo. Porque ele vai dividir por... Então ele quis dizer juros mesmo. É. Tá. Porque se ele dividir por então, só 299, né? Tirar o original. Ele quis dizer juro mesmo. Tá, então vai ser capital mais isso. 11.960. Então ele quis dizer juro mesmo. Tá bom. Então aqui vai ficar C mais
11.960. Então, isso aqui vai ficar 2,99. Que aí dá 4.960. Aí isso dá 4.000 certinho? Sim, 4.000 certinho, né? Então, C igual. Talvez seja por isso que tenha botado mesmo, só para o valor bater exato no final. Vamos deixar todo do mesmo jeito, né? Mas tudo bem. Então, beleza. Então, gabarito letra B. Show. E aí, galera, vamos para a última aqui para a gente fechar. Que envolve isso também, mas a gente não vai usar agora a fórmula. Já fizemos uma só pela variação, uma pela fórmula de juros simples, uma pela fórmula de juros compostos. Vamos fazer uma agora também pensando nessa variação. A questão fala assim: em todos os dias 10 dos meses de janeiro, fevereiro e março de um certo ano, o senhor João aplicou a mesma quantia de R$1.000, a taxa de juros simples de 10% ao mês. Podemos concluir que o montante dessa aplicação no dia 10 de abril, lembrando que 10 de abril não faz a aplicação, ele faz só janeiro, fevereiro e março, né? Desse mesmo ano foi de... Então, vamos lá. Tem 3 meses aí, né? Janeiro, fevereiro e março. Meses que ele faz uma aplicação para ver o valor final que ele vai ter em abril. Ajuda nessa conta aí também, depois da variação, para a gente acelerar isso. Ó, em janeiro, ele fez uma aplicação de R$1.000. Vamos pensar no óbvio aqui. Se ele aplicou 1.000 e ele esperou um mês, ele fala que o rendimento é de 10% ao mês. Cara, 10% do que ele tem atualmente. Então, ele aplicou R$1.000 lá no mês de janeiro. No mês de fevereiro, quando ele abriu a conta de novo, ele tinha um total de 1.100, que é justamente, né, esse acréscimo de 10%. Lembra? A taxa que está rendendo aqui, ó, é 10% ao mês. Só que no próximo mês, quando ele vai fazer esse rendimento de 10%, ele aplicou mais um dinheiro. Basicamente é o que funciona com previdência privada, por exemplo. Né? A cada mês você coloca um valor a mais para render ainda mais do que já tinha. Você não deixa só um valor fixo e espera esse valor fixo render. Claro, você pode ter investimentos desse tipo, claro. Mas a ideia aqui é, rendeu 10%? Beleza, vou colocar mais um dinheiro aqui. Vou colocar mais R$1.000 de novo. Então agora eu não tenho mais 1.100, né? Agora eu vou ter 1.100 mais 1.000. Então eu vou ter um total de 2.100. Esse 2.100 que ele vai aumentar 10%. 2.100 aumentando 10%, ele vai para quanto, mestre? 2.100 multiplicado por 1.1. Para não fazer conta errada aqui, 1.310? 2.310. 2.310, desculpa. Isso. Então, a partir de agora, ele tem 2.310. Só que esse 2.310, ele vai fazer mais uma aplicação de 1.000. Lembra? Eram 3 aplicações de 1.000. Só para ficar uma coisa visualmente mais fácil, era como se tivesse isso aqui. Ó. Não tinha nada e ele colocou 1.000. E aí nada. Quando ele colocou 1.000, tinha 1.000. Chegou no final desse mês, esse dinheiro rendeu, olha só. Rendeu para 1.100. Aí, pô, beleza, já tem mais um pouquinho, vou botar mais 1.000 que está dando certo. Já foi para 2.100. Chegou no final do mês, esse 2.100 rendeu para 2.310. Aí ele foi lá em março e fez mais um aporte de 1.000. E aí esse 1.000 vai render de março para abril. Só que na verdade, né, quando esse valor chegou em 3.310. E aí 3.310 aumentando 10%, aumentando 331, vai para 3.641. E aí é o valor final. O que é o valor final? Em abril ele não fez mais nenhum aporte. A questão parou por aí. Não esperou mais esse investimento. Ele parou em 3.641, gabarito letra B. Uma outra maneira de você resolver esse problema é você olhar para os valores separados. Então, esse valor que ele depositou em janeiro, esses R$1.000, até abril ele teve um total de 1, 2, 3 rendimentos, certo? Ou seja, daqui para cá a gente multiplicou por 1,10. Daqui para cá a gente multiplicou por 1,10. Daqui para cá a gente multiplicou por 1,10. Ou seja, então, esses R$1.000 que ele depositou em janeiro, ele foi multiplicado por 1,10 ao cubo. Então, esses R$1.000 de janeiro, eles viraram o quê? 1.000 vezes 1,10 ao cubo, que é 1,331. Ou seja, isso aqui é 1.331. Achei que ia bater ali, mas não. O que acontece? Os R$1.000 que ele depositou em fevereiro,
sofreu 2 aumentos sucessivos de 10%, ou seja, então esses R$ 1.000 aqui, você multiplicou por 1,10 ao quadrado. Então a gente ficou com o quê? Com 1.000 vezes 1,21, que é igual a 1.210. O último R$ 1.000 que ele depositou sofreu apenas um aumento de 10%. Então você pega e multiplica por 1,10. Então isso aqui ficou 1.000 vezes 1,10, que vai dar 1.100. Se você soma todo mundo, o que você vai ter? 1 mais 0 mais 0, 1. 4, 6, 3. Tá bom. Show de bola. Então, uma outra maneira de fazer, e para os valores do problema, talvez essa maneira fosse um pouco mais fácil. Porque como é 1.000, né, só dá com a vírgula. 3 casos para a direita. E essas potências aqui de 11, é bom você saber pelo menos até a quarta. Né? Porque lembra lá do triângulo de Pascal. Vai direto. E é bem comum 10%, né? Na verdade. 10% também é um valor bem bom. Entendeu? E aí, bom, aí se você quisesse, de repente, você transformava isso numa soma de PG, Aí já precisa, mas aí já é outra história. Beleza? Mas, é isso, galera. Fechou? Fechou. Então, fechamos. Rapaziada, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Véspera de feriado, você acompanhando aí a gente. Semana que vem, na sexta-feira, né? Semana que vem, sexta-feira, horário normal, 6h30 da noite. O próximo tema a gente ainda tem que ver. A gente esqueceu, na verdade. E aí, galera, a gente vai mandar daqui a pouquinho uma outra lista para você tentar dar essa rabiscada aí ao longo do seu feriado. Espero que você tenha curtido e tamo junto na próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tu que botou para gravar. Ah, vou interromper aqui. Dá para interromper.